Boa tarde a todos, meus amigos. Vamos começar hoje a nossa palestra. Vamos começar. Eu vou começar hoje com um texto chamado A Dádiva de Viver. Por vezes, você caminha pela vida com o olhar voltado para o chão, pensamento em desalinho, como quem perdeu o contato com sua origem divina. Olha, mas não vê, escuta, mas não ouve, toca, mas não sente, perdido na névoa densa que envolve os próprios passos. Não percebe que o dia o saúda e convida a seguir com alegria, com disposição, com o olhar voltado para o horizonte infinito, que lhe acena com o perfume da esperança. Considere que seu caminhar não é solitário e suas dores e angústias não passam despercebidas diante dos olhos atentos do Criador, que lhe concede a dádiva de viver. Sua vida na Terra tem um propósito único, um plano de felicidade elaborado especialmente para você. Por isso, não deixe que as nuvens das ilusões e de revoltas infundadas contra as leis da vida tornem seu caminho denso e lhe turvem a visão do que é belo e nobre. Siga adiante, refletindo na oportunidade milagrosa que é o seu viver. Inspire profundamente e medite na alegria de estar vivo, coração pulsante, sangue correndo pelas veias, e você, vivo, atuante, compartilhando deste momento do mundo, único, exclusivo, e você faz parte dele. Sinta quão delicioso é o aroma do amanhecer, o cheiro da grama, da terra após a chuva, do calor do sol sobre a sua cabeça, ou da chuva a rolar sobre sua face. Sinto o imenso prazer de estar vivo, de respirar. Respire forte e intensamente, oxigenando as ideias, o corpo e a alma. Sinto gosto pela vida. Detenha-se a apreciar as pequeninas coisas que dão sentido à vida. Aquela flor miúda que em meio à luz sobrevive linda, perfumosa, a brilhar como se fosse grana. Sinta-se vivo ao apreciar o voo da borboleta ou do pássaro à sua frente. Escute os barulhos da natureza, a água a escorrer no riacho, ou simplesmente aprecie o céu, com suas nuvens a formar desenhos engraçados, fazendo e desfazendo-se sob seus olhos. Quão maravilhosa é a vida! Mas, se o céu estiver escuro e você não puder olhá-lo, detenha-se no micro-universo. Olhe o chão, quanta vida há no chão. Minúsculos seres caminhando na terra, na grama. A formiga na sua luta diária pela sobrevivência. A aranha a tecer sua teia caprichosamente. E tantas coisas para ver, ouvir, sentir, cheirar, para fazer você sentir-se vivo. Observar a natureza é pequeno exercício diário que fará você relaxar, esquecer por instantes as provas, ora rudes, ora amenas, que a vida nos impõe. Somos caminhantes da estrada da reencarnação, somando a cada dia virtudes às nossas vidas, ainda medíocres, mas que se tornarão luminosas e brilhantes. Aprenda a dar valor à dádiva da vida. Isso fará o seu dia se tornar mais leve. E, em silêncio, sem palavras, sem pensamentos de revolta, você terá tido um momento de louvor a Deus. Aprenda a silenciar o íntimo agitado e a beneficiar-se das belezas do mundo que Deus lhe oferece. A sabedoria hindu aprecia na natureza o que Deus desejou para ela, que fosse aliada do homem no seu progresso, oferecendo o alimento, dando-lhes os meios de defender-se das intempéries e, sobretudo, o seu colírio diário suavizando as aflições da vida. Pense nisso e aprenda a dar graças pela dádiva de viver. Redação do Momento Espírita. Bom, meus irmãos, esse texto ele é impressionante, não é verdade?
Ele me chamou muita atenção, achei um texto lindo e muito terapêutico, porque ele nos convida a esse momento de relaxamento, esse momento terapêutico, para que a gente possa dar valor às pequenas coisas da vida, né? Que a vida passa por a gente e a gente não se dá conta, né? Eu fiz algumas considerações a respeito desse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês, certo? E o que me chamou a atenção nesse texto é que eles nos convida realmente, como eu havia dito, a esse momento terapêutico. Nos chama para apreciarmos o barulho da chuva, a formação das nuvens, a vida que há lá fora, certo? E por que isso? Porque somos seres agitados, ansiosos, impacientes. Recebemos a dádiva que é a vida, mas deixamos ela passar, sem apreciarmos a graça que é estarmos vivos. Estamos, como diz no texto, com o pensamento em desalinho, sem conexão com o divino. Então, a gente olha, mas não vê. A gente escuta, mas não ouve. A gente toca, mas não sente. Isso porque estamos insensíveis a tudo que Deus bondosamente nos proporcionou. Então, nossa vida passa e a gente não se dá conta do que perdeu. Ou quando dá conta, já é tarde demais. Por isso, meus amigos, apreciemos a dádiva que é viver, observando e aproveitando tudo que o universo amorosamente nos entrega, para que tenhamos um caminhar alegre e voltado para o perfume da esperança. Com esse texto, eu agora vou pedir ao nosso amigo Sergivano que venha fazer a prece inicial, certo? Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha pelas redes sociais. E nesse momento possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, que também possamos abrir o nosso coração para que ele se torne terra fértil para acolher a mensagem do Criador. Nesse momento, nós te pedimos, Senhor Jesus, que estejam conosco sempre, que nos proteja, que nos guie, sempre que preciso, recorro a Ti, sempre que necessito, peço de Ti o auxílio e a sabedoria necessária para enfrentar os desafios da vida. Que desse modo, cada um de nós aqui reunido, possamos sentir a Tua presença e dessa forma que todos os momentos dessa casa seja conduzido, seja dirigido, seja iluminado por Vós. Que assim seja. Agora, meus amigos, nós vamos ter a palestra hoje do nosso irmão Alain. Deveria ser o nosso irmão José Neto, mas ele teve um imprevisto, precisou viajar, e hoje a nossa palestra vai ser com o nosso irmão Alain. Bem, meus queridos irmãos, graças a Deus, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos hoje conversar um pouquinho, tá certo? Boa tarde. Nosso irmão Zé Neto nos avisou de última hora, assim, porque foi pego de última hora de surpresa também. O trabalho dele precisou fazer uma viagem, assim, foi de repente, aí não foi possível ele estar aqui conosco. Mas ele, o mesmo tema que está na escala, ele vai abordar esse mesmo tema mais adiante, tá certo? A gente vai informar para vocês. Muito bem. Uma das coisas assim que às vezes nos surge a dúvida é qual seria a melhor religião que está disponível para nós. Porque a tendência que nós temos é dizer que a melhor religião que existe é aquela que a gente faz parte. Porque uma coisa, nós somos assim, a gente quer que aquilo que a gente acredita, o nosso time de futebol é o melhor que existe, o nosso partido político e preferência de são os melhores que existem. Nós somos desse tipo, né? Que gosta de atrair para si tudo aquilo que é o melhor. E é lógico que a origem disso, nós já sabemos que é o orgulho. Mas o Espiritismo ele é um pouquinho diferente. Ele nos chama a atenção no próprio ensino espírita de que a melhor religião é aquela que produz, é aquela que
incentiva, estimula a ter mais homens de bem. Homens, assim, seres humanos, né? Homens e mulheres. Então, não existe essa ou aquela religião que é melhor. O que existe é aquela religião onde a pessoa se encontra, onde a pessoa vai e encontra o estímulo necessário para ter uma vida melhor, para se tornar uma pessoa que consegue enfrentar os problemas diários e que consegue, além de enfrentar os problemas, ser uma pessoa generosa, uma pessoa que compartilha. Esse é o desafio de uma religião. Há também uma outra discussão que já se gastou muita saliva entre mundo espírita, e eu vou falar rapidamente, né? Porque a gente não pode perder tempo com palavras, né? Porque existe uma discussão se o espiritismo é ou não é religião. Mas quando a gente estuda direitinho, não é preciso muito esforço para entender que Kardec deixou claro que não é uma religião do ponto de vista tradicional, do ponto de vista de ter uma hierarquia sacerdotal, de ter dogmas de fé, de ter rituais, ritualística nas suas práticas. Não é desse tipo. Tanto é que a gente pode dizer o seguinte: não existe um chefe do espiritismo. Nós estamos aqui do lar Espírita Maria Dolores, uma casa espírita aqui em Caruaru, mas ela é totalmente autônoma. Então quem decide os caminhos, os trabalhos, as práticas dentro da casa espírita são os próprios componentes dela, aqueles que estão à frente do trabalho. Embora a gente seja ligado à Federação Espírita Pernambucana, ligado à Federação Espírita Brasileira, mas eles não são órgãos que determinam nada para a gente. A gente compartilha as ideias, mas o jeito próprio de agir, a casa define. Então não existe se você não fizer isso, você vai deixar de ser uma casa espírita. Não existe isso, tá certo? Então é uma característica do trabalho espírita. Também não tem dogmas de fé. E algumas pessoas ficam assim: não, mas eu li no Evangelho. Veja como as palavras nos pregam algumas peças. Porque, inclusive, os espíritos sempre eram bastante incisivos com Kardec, dizendo para ele o seguinte: olha, para nós as palavras pouco importam. O que importa é a ideia, né? Sobre as palavras vocês se entendam por aí. Eles são assim, diretos. Quando Kardec ficava com algum problema com alguma palavra, se entendam com as palavras. Então a palavra dogma, alguém pode dizer: sim, mas está dizendo que o espiritismo não tem dogma? Mas eu li no Evangelho que fala que existe o dogma da reencarnação. Mas aí é preciso entender, tá certo? Que a palavra dogma, uma coisa é você ter um dogma de fé e outra coisa é um dogma princípio, que às vezes a mesma palavra ela pode ter mais de um significado. O dogma de fé é aquela ideia que você não pode nem sequer questionar, senão você corre o risco de ser expulso, que você não pode nem comentar a respeito daquilo, você não pode refletir sobre aquele assunto. E pronto. E o dogma princípio é aquele que dá origem a um edifício de ideias, mas que ele está livre para você questionar, para você debater aquele tema, para encontrar, refletir sobre ele. Não tem nenhum problema com relação a isso. Então, a reencarnação para o espiritismo, ele é um princípio. Se você tira a reencarnação, a gente não tem como tirar a reencarnação do conhecimento espírita, porque senão ele fica capenga. É a mesma coisa que você construir uma casa: não, vou tirar as paredes aqui, vai cair, né? Então, a reencarnação é um pilar, é um postulado, né? Um princípio que dá força às ideias espíritas. Um outro questionamento que se faz, às vezes, também, é que, não, mas você diz que o espiritismo não tem ritual. Mas você não faz a prece no início e faz uma prece no fim? Mas isso não é ritual, gente. Ritual é aquela coisa que você é obrigatório fazer sempre daquele jeito, tá certo? E não há a menor possibilidade de mudar, tá certo? As regras que nós temos na casa espírita são baseadas na lógica, no bom senso, e elas podem eventualmente mudar, sim. Não tem problema nenhum, desde que a gente faça um acordo, né? Aqui, ó, vamos fazer uma atividade diferente hoje. Vamos por exemplo, né, a gente faz a prece no início, mas vamos supor que vem um grupo para cantar.
Então a gente pode botar a pessoa que vai cantar, substituir a prece. Não tem problema nenhum. Tá certo? Mas a gente faz um acordo antes. Por quê? Porque é simplesmente uma regra para não virar uma bagunça. Por que a gente começa às 16h30? Se não tem ritual, então podia ser qualquer hora. Realmente poderia ser qualquer hora, mas se eu fizesse qualquer hora, um domingo às 16h30, outro domingo às 17h30, outro domingo às 18 horas, como é que as pessoas iam saber qual é o horário que é para ir? Ia ficar uma bagunça, ninguém consegue se organizar para isso. Eu estou falando, isso parece bobagem, mas não é. Porque muitas vezes chegam pessoas na casa espírita e acham que pode mudar tudo a hora que quiser. Mas não muda tudo a hora que quiser, porque são regras de bom senso. Por que você faz uma prece no início? Para buscar o apoio dos guias espirituais. Por que se faz um exórdio? Né? O nosso irmão fez uma mensagem belíssima, a nossa irmã Glória. Por quê? Porque o exórdio ajuda aqueles que estão chegando. Acho que a gente chega pensando nos problemas de casa, né? Então o exórdio ajuda a esquecer um pouquinho daqueles problemas para entrar no clima, depois fazer a prece e ouvir a palestra. Então são regras, né, de funcionamento, mas que eventualmente pode mudar. Vocês já viram aqui, por exemplo, no aniversário, a gente praticamente não faz exórdio, a gente só apresenta o palestrante e já passa a palavra para ele. Não tem exórdio, então não é obrigatório ter sempre. Se fosse ritual, era obrigatório ter sempre. Pode ser alguma mudar aqui. Então, o espiritismo, do ponto de vista tradicional, isso que ele está falando, não seria uma religião. Não tem roupas de sacerdote, não tem nada disso, não tem que seguir, certo? Mas é uma religião do ponto de vista natural, daquele que nos favorece a ligação com Deus. Aí é religião, sim. Que a gente vem aqui para buscarmos o caminho que nos leva a Deus. Nesse sentido, há uma história que me contaram logo que eu entrei no Espiritismo e ela me marcou muito. Essa história, se não me falha a memória, ela era contada por um palestrante espírita que já desencarnou, que era chamado Newton Boechat. E Newton Boechat, ele dizia o seguinte, que um rapaz muito inteligente, ele fez um curso de engenharia agronomia, né? É agronomia o nome. E aí se destacou, foi um ótimo aluno e teve o direito de fazer uma especialização na Europa. Foi para a Europa, se especializou e voltou, que era um doutor, sabe tudo de agronomia. E foi fazer parte de um projeto que estava sendo desenvolvido lá em Minas Gerais. Um belo dia, eles fizeram, após terminar o trabalho, estavam voltando pela estrada, ele e alguns dos seus colegas, e ele avistou um homem simples, um homem do campo ali sentado à beira do caminho, e ele disse para os colegas, vamos tirar uma brincadeira com esse rapaz. Eles disseram, vamos. E aí eles desceram do carro, chegou perto lá do homem, o homem lá no cantinho dele. Ele disse, boa tarde. Ele disse, boa tarde. Ele disse, olha, eu para passar por aqui, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu disse, pois não. O que o senhor entende sobre as religiões? Já ouviram essa história? O que o senhor entende sobre as religiões? Aí aquele homem era um caipira, né? Um homem do campo. Mas olha a sabedoria da resposta dele. Ele disse, olha moço, é o seguinte, eu não entendo muito desse negócio de religião, não. A única coisa que eu entendo é que aqui na minha terra eu planto trigo. Quando chega a época da colheita, eu colho o meu trigo, ajeito ele em feixes, coloco na minha carroça e eu tenho que levar para a cidade para vender o meu trigo. E para ir para a cidade, eu posso ir pela rodovia, pela estrada da lagoa ou pela serra. Só que quando eu chego na cidade, ninguém pergunta qual foi o caminho que eu vim. Pergunta sobre a qualidade do meu trigo. E aí, eu fico imaginando a cara desses doutores a receber uma resposta dessa, né? Eu não sei se essa história é real, tá certo? Porque eu não tenho uma fonte dela real. Mas de toda forma ela é verossímil e é muito bem montada. Porque na verdade, religião é isso. É um caminho que nos leva a Deus. Mas todas elas são valiosas. Todos os caminhos são valiosos e importantes. Porque eles atendem às diferentes formas de pensar da criatura. Então qualquer caminho que eu escolha, deve ser um caminho, obviamente, o caminho do bem, eu estou no caminho certo. E se eu conseguir viver
né, em consonância com aqueles princípios, com aquelas ideias que aquele meu agrupamento religioso me passa, eu estou no caminho certo. É ali onde eu devo estar. Se eu estou bem, se eu estou feliz, aquilo que me promove para cima, aquilo me bota para frente, aquilo me ajuda a ser uma boa pessoa, ótimo. Então, temos que ter esse olhar. O Espiritismo nos ajuda, nos auxilia nesse sentido, para nos mostrar que, e aliás é uma das coisas que me encantou quando me tornei espírita. O fato de nós sermos espíritas não é passaporte para o reino dos céus. Assim como não é passaporte ser católico, ser evangélico, protestante, budista, hinduísta, nem. Não. O fato de a gente adotar um rótulo religioso não faz com que o trabalho esteja feito. É necessário que o trigo tenha boa qualidade. Que trigo é esse que eu estava falando? São as nossas qualidades interiores. É o trigo interno. Como é que ele está? Porque quando voltamos ao mundo espiritual, e isso vai acontecer, viu, gente? Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a gente deixa esse corpinho e voltamos para o mundo espiritual. E ao chegarmos lá, o que vai acontecer? Deus não vai punir nem recompensar ninguém, não. Não é assim que funciona. Isso já é o conhecimento espírita que nos traz. Ao chegarmos ao mundo espiritual, nós nos depararemos com uma outra realidade. Uma realidade onde não há mais a coberta, o escafandro corporal que faz com que a gente esconda aquilo que realmente a gente é. Porque a gente bota uma roupa bonita, toma um banho, capricha, bota um perfume, está ali na medida, mas às vezes por dentro a gente está ou sofrido demais, ou com pensamentos negativos, às vezes até com pensamentos suicidas nós estamos carregando. E a pessoa olha de fora assim, nem sequer imagina o que dá para disfarçar. No mundo espiritual não dá. Porque quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós nos apresentamos exatamente como nós somos. É o mundo da realidade. Não mais o mundo das aparências que a gente enfrenta aqui na Terra. Então, cabe a nós, né, trabalharmos esse nosso trigo interno. Como é que a gente faz isso? Procurando vivenciar aqueles ensinamentos que são dados na religião que nós escolhemos. Nós que somos espíritas, temos o dever de tentar fazer com que a nossa vida ela seja pautada pelos ensinamentos que recebemos. Então, por exemplo, se o Espiritismo me explica, eu aprendo com ele, tá certo? Que a prece, ela tem o seu valor, ela tem um poder, ela tem uma ação que é direta nas pessoas, por que não usar? Porque eu só uso a prece quando estou... Veja, às vezes a gente usa a prece quando está muito aperreado, mas às vezes quando está muito aperreado a gente até se esquece de orar, a gente não consegue. Vocês é assim? Quando está aperreado demais? Vocês lembram de orar? Ou então sai aquela prece, só Deus sabe, aquela prece muito capenga, não é assim? Mas devemos insistir, porque a prece ela renova nossas energias, nos dá forças, ela realmente pode mudar até um cenário. Aliás, tem uma coisa que eu faço um exercício, não sei se você deve fazer, mas se quiser, faça, que vale a pena. Às vezes você vê, eu gosto muito de contar esse caso, vocês já viram, quando tem um vizinho, o pessoal brigando na casa dele, aquela gritaria, aquela cachorrada, já ouviram isso? Eu nunca vi isso. Já viram, né? O que a gente faz quando acontece isso? A gente bota o ouvido na parede para saber o que é, ou a gente faz uma prece? E a gente, quando faz uma prece, pedindo a Deus que ajude eles a se acalmarem, e a gente ajuda, meu Deus, que se entenda, que não vão às vias de fato, que a coisa não piora, gradativamente você vai percebendo que eles vão se acalmar. Não é imediato, às vezes é. Às vezes o resultado é na hora. Tá? Mas a gente deve usar esse recurso. Então eu tenho que usar o recurso da prece na minha vida. Se eu acredito na reencarnação, se a reencarnação é um princípio doutrinário, não faz o menor sentido eu ser discriminatório com uma pessoa que não tem a mesma cor que eu.
ou que não tem a mesma classe social que eu, não é? Ou porque é mulher, ou porque é homem, ou porque tem essa ou essa opção sexual. Porque eu não sei, não é? Numa outra encarnação, como é que eu vou estar. Ou como eu já estive. E como é que eu posso agora me achar superior ao outro? Não. Se eu quero ser espírita e aproveitar a experiência espírita, eu tenho que usar esse conhecimento para moldar o meu comportamento e a minha forma de pensar. Se eu não fizer isso, eu posso estar desperdiçando uma grande oportunidade na minha vida. E é curioso a gente ver que ainda hoje nós vemos pessoas discutindo sobre qual é a melhor religião. Num tempo de transição planetária, onde nós estamos nos preparando para dar um grande passo, uma grande modificação, não vai ser da noite para o dia. Mas é uma mudança de faixa vibratória. Não é porque, agora eu vou pegar você e jogar longe. Não é isso. É a questão seguinte, que a Terra vai chegar a um novo padrão vibratório, e quem não estiver nesse padrão vibratório não vai conseguir encarnar mais. É assim. E o que é isso? Se eu continuo com pensamentos de ódio, pensamentos de inveja, pensamentos de intriga, de desânimo, de tristeza, de colocar tudo para baixo, de querer destruir, se é esse o meu padrão vibratório, vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir reencarnar na Terra. Então isso merece a nossa reflexão. Pois bem, essa semana foi até bom, porque como eu tive que preparar essa palestra muito rapidamente, de improviso para vocês, né? Aconteceu um fato que eu vou aproveitar esse fato que aconteceu comigo, que foi bem curioso, e vou compartilhar com o pessoal do centro e com quem nos acompanha nas redes sociais. Já tem algumas pessoas aí nos acompanhando. Muito bem. Um colega meu, que há muito tempo eu não vi, muito meu amigo, quero muito bem a ele me procurou, dizendo que estava em determinada situação, que queria tirar umas dúvidas, tinha umas curiosidades sobre o Espiritismo. Eu ainda não tenho certeza se de fato ele tinha curiosidade ou se é uma tentativa de conversão, certo? Mas como eu quero muito bem a ele, tá certo? Então eu procurei atender com o maior carinho, porque quero muito bem a ele. Mas mesmo que não quisesse bem a ele, era necessário tratar uma boa educação, né? Mas dei todo o cuidado ao fato. Então ele me mandou um vídeo, e nesse vídeo ele dizia: olha, eu tenho umas dúvidas, especialmente a partir do minuto tal, eu gostaria que você fizesse algumas considerações sobre esse vídeo. Tá certo, eu estava viajando, assim que eu cheguei em Caruaru, eu assisti o vídeo, e aí, rapaz, qual a minha surpresa? Porque o vídeo era assim: era um programa de televisão, onde um determinado religioso, ele abria a fala dele com um cartaz dizendo assim, citando Deuteronômio, né, que é um dos livros de Moisés, onde Moisés proíbe a consulta aos mortos, né? É assim que é aberto. Isso é muito conhecido, desde que eu era muito jovem, já fazia um tempinho isso, que a gente se depara com esse tipo de colocação. Ali, porque eu não assisti, já que ele me mandou o vídeo, eu assisti inteiro, né? Não assisti somente da parte que ele falou, vou assistir inteiro para entender toda a ideia e vou comentar. Aí o vídeo era o seguinte, ele abria assim, com Deuteronômio, proibição de consultar os mortos. E na sequência aparecia uma senhora, esse religioso falando com uma senhora, e essa senhora era uma ex-espírita que havia se convertido à religião. E ela começava a fazer as explicações dela. E aí, veja, a gente que já está há um bom tempo na casa espírita, pela conversa da pessoa, você já sabe que a pessoa nunca foi espírita. Mas tudo bem. Porque, veja, se a pessoa, eu assisti, eu fui 2 vezes, 3 vezes lá, eu passei 1 ano frequentando isso aí. Não quer dizer que a pessoa seja espírita. Porque o espírita, segundo Kardec, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça por domar suas más inclinações e por ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. Esse é o verdadeiro espírita. Então,
quando a gente vem a uma casa espírita e resolve ser espírita, a gente vai aproveitar todos aqueles ensinamentos para alcançar esse objetivo. Fazer esse trabalho interior, de domar as más inclinações, aqueles ímpetos animais que ainda temos, e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E lógico, usando o conhecimento que a doutrina nos traz. Por isso é necessário estudar. Mas pela conversa dela, eu percebi logo que era muito superficial. Ela não havia, porque uma coisa é entrar no espiritismo, a outra coisa é permitir que o espiritismo entre na gente. Que a minha vida passe a ser pautada por aquele ensinamento. Que quando eu vou ter que tomar uma decisão, eu lembro, peraí, será que isso é correto? Segundo o que eu acredito? Se eu tenho a oportunidade de ter uma promoção no trabalho, mas essa promoção vai levar alguém à demissão, o que eu faço? Eu vou lembrar dos conhecimentos espíritas. Devo ou não aceitar? Eu estou citando esse caso porque eu tenho um colega espírita que passou por isso. Eu vou contar, vou dar um. Depois eu volto para a história da mulher, tá? Vocês me lembram? Aconteceu com esse meu amigo espírita que ele trabalhava num lugar e ele era um técnico especializado em ar-condicionado. Então era uma empresa muito grande, era aqueles ar-condicionados gigantes, centrais. E só quem entendia assim, a fundo daquele equipamento era o chefe do setor e ele. Só que o chefe do setor, que era um alcoólatra inveterado, perseguia ele frequentemente pelo fato de ele ser espírita e ser a pessoa que não queria ir para a bagunça. Não é? E aí perseguia ele, humilhava ele e tal. Um certo dia, um diretor da casa chamou esse meu amigo e disse a ele: olha, eu vou botar você para ser o novo chefe lá do setor de manutenção do ar-condicionado. Você aceita? Não aceita. Lógico, é uma honra. Muito bom para mim. Mas aí me perguntou: mas e fulano? Eu disse, não, fulano vai ser demitido. Porque ele bebe muito, aquela coisa toda, Aí ele parou e pensou assim. Lembrou, foi pensar nos conceitos espíritas. Ele tinha direito a subir? Tinha. Mas ele pensou no que aprendeu no espiritismo. Aí disse: olha, infelizmente, doutor, eu não posso aceitar. Porque ele tem mulher, tem filho, ele não pode perder esse emprego. O diretor olhou para ele e disse: seu idiota. Assim mesmo. E aí não demitiu o outro, que só podia ser os dois, que eram os que entendiam do assunto. Manteve o outro. O outro soube da história, que ele renunciou para ele não ser demitido. Olha o resultado que aconteceu. Ele se emocionou tanto com aquilo, parou de perseguir, começou a rever os hábitos, diminuiu a bebida e se tornou super grato a ele. Olha, gente, o que é ter um conhecimento espírita que enxerga a vida eterna e não apenas esse momento passageiro aqui. Porque ele ganhou um amigo. Se ele aceita, ele ganharia um inimigo que iria odiar ele pelo resto da vida e até depois da morte. Embora ele não estivesse fazendo nada de errado. Mas ele refletiu com os conhecimentos que ele tinha. Foi uma decisão difícil, mas foi acertada. Isso é ser espírita, gente. É ser capaz até de abrir mão de uma vantagem pessoal para poder haver um ganho para a alma, um ganho para a vida eterna. Fora disso, a gente está na superfície do ensino. Porque Jesus, ele nos ensinou, Jesus foi à morte física para mostrar que valeria a pena, em nome do bem e da verdade, você perder a própria vida. Renunciar a tudo. Hoje em dia não precisa mais ir para ser devorado por um leão, ir para uma fogueira, graças a Deus isso acabou. Mas a gente tem que renunciar. Hoje o que o Espiritismo nos ensina é a gente tem que sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa ganância. A gente tem que renunciar a isso, porque a gente já sofreu excessivamente com isso. Durante inúmeras encarnações nós estivemos aqui abusando da matéria.
Então é esse o convite que nos é feito. Então, aquela senhora, ela não era espírita. Ela frequentou talvez algum tempo, mas era muito confusa. Sabe por que ela deixou de ser espírita? Vou dizer para vocês. Lembrei, obrigado, não precisou nem pedir, não foi? Ela deixou de ser espírita lá no fim, segundo ela própria fala, porque ela estava muito bem no centro espírita, fazendo evangelho lá, lendo aqueles livros e os romances espíritas, mas aí o marido deixou ela. E aí no centro espírita ela pediu a Deus que ajudasse seu marido a ficar bem com ela, e ele não ficou, foi embora. E por isso ela desacreditou no espiritismo e saiu do espiritismo. Ora, minha gente, o espiritismo, ele não engana a ninguém. Nós, quando entramos na casa espírita, uma das primeiras coisas que a gente ouve é o seguinte: o espiritismo não promete riqueza para ninguém, não promete que você não vai ter problema, não promete que seu marido e sua mulher nunca vai lhe deixar. Já pensou? Deixar de ser espírita por causa de uma gaia? Né? Desculpe o jeito pejorativo, mas é isso. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque é eu querer exigir de Deus que nada de errado aconteça na minha vida. Mas isso, gente, em qualquer religião que eu esteja, pode acontecer. Não é? Então não há nenhuma promessa de que o marido vai voltar, que não vai conseguir emprego. Não. O espiritismo não vai resolver nossos problemas. Isso é muito claro. Mas o espiritismo nos ajuda a nos equilibrarmos e nós mesmos resolvermos nossos problemas. Porque a proposta espírita é uma proposta para a autonomia, para que a gente se torne um agente criador, trabalhador na terra, produtor, realizador, com nossas próprias forças. A gente pede ajuda a Deus e aos espíritos para encontrar inspiração e as forças para realizar, mas não para eles realizarem por nós. Esse tipo de ilusão o espiritismo não vende. Então quem imagina isso está enganado. Então ela entrou no espiritismo com a mente infantil de quem vai para uma religião e quer fazer um comércio com Deus. Olha, eu estou indo para a religião, toda semana eu apareço ali, em troca você não deixa acontecer nada de ruim na minha vida. Não é assim que acontece. E o espiritismo, ele nos ensina que todo espírito na Terra tem que passar pelas vicissitudes. Os problemas são necessários para que o espírito avance. Porque se nossa vida fosse tudo direitinho, olha, uma esposa ideal, filhos maravilhosos no trabalho nenhuma dor no corpo, né? Dinheiro no bolso, amigos sensacionais, né? Tudo maravilhoso, ele ia fazer besteiras. Estaria bom demais, eu tenho que estragar, ele ia fazer isso. Porque quando fica tudo bom demais, a gente bota os pés pelas mãos. Então os problemas existem porque ainda não temos maturidade para lidar com a felicidade perene. O egoísmo não nos permitiria. Existem pesquisas que dizem que existem alguns cargos que preferem. Existe um cargo que é superior e abaixo dele tem outros cargos. Ele prefere, se você fizer uma proposta para ele, olha, vamos aumentar bastante o teu salário, mas em troca esses outros vão ficar bem perto do teu. A maioria prefere ter um aumento menor desde que a distância dos outros seja grande. Dá para entender o que é isso? É porque eu quero ver o outro mais abaixo de mim. É orgulho. Eu não quero que aquele outro fique muito próximo de mim. Mesmo que eu esteja muito bem, eu prefiro estar menos bem, desde que o outro fique muito próximo. Ele vai ficar quase igual a mim. Não dá certo isso. É o orgulho que promove esse tipo de atitude. E a gente tem que estar atento se isso não está acontecendo conosco. É por isso a proposta do conhece-te a ti mesmo. Então, deixa eu terminar a história, né? Então, aí ela entrou para a igreja desse senhor, e aí o marido voltou. Que beleza. Aí o marido voltou e foi lá e começou a falar, e aí você vê também que ele nunca foi espírita, mas tudo bem. Estão lá na religião, ótimo. Mas aí depois aí chega no ponto que o colega pediu para eu olhar. Onde o pastor, ele começa a falar que investigou profundamente
E que, na verdade, embora os espíritas sejam gente boa, os espíritas são pessoas boas, mas estão enganados. Porque Moisés proibiu lá atrás a comunicação com os mortos, a consulta aos mortos. E quando eles fazem a consulta aos mortos, na hipótese de ser espíritos de luz, na verdade não são espíritos de luz. Porque eu já confrontei vários desses. E quando eu falei, em nome de Jesus, diga quem você é. Aí ele dizia, eu sou o demônio. Essa é a pesquisa que ele realizou. Mas não disse quantos ele conversou, não disse onde fez isso. Tudo bem. A dúvida do rapaz era essa, né? Será que a gente está no espiritismo, na verdade? Pessoas boas, mas ingênuas. Pessoas ingênuas que estão, na verdade, a serviço do maligno. Era essa a dúvida. Então vamos começar argumentando o seguinte: por que Moisés proibiu lá atrás? Nós sabemos, né? Quem é espírita sabe que ele realmente proibiu. Mas por que ele proibiu? Primeira coisa, se ele proibiu consulta aos mortos, primeira coisa, é porque os mortos podem se comunicar. Senão não fazia sentido proibir, concorda? Se esses mortos, na verdade, são os demônios, então ele deveria ter proibido consultar os demônios, concorda? E não consultar os mortos. Começa por aí. Outra coisa, demônios, a palavra demônio vem do grego daimon, que significa gênio, do grego, que tanto faz ser um gênio do bem ou um gênio do mal. Com o passar do tempo é que ganhou a conotação de gênio do mal, mas na verdade não é. Para nós espíritas, não existe essa questão do demônio. Vou explicar um pouquinho isso. Mas voltando à proibição, Moisés proibiu por quê? Porque o povo hebreu naquela época era muito rebelde e primitivo, gente. Vamos analisar o Êxodo. Todos conhecem o Êxodo, né? Vamos analisar o Êxodo do ponto de vista literal, tá certo? Sem falar dos símbolos. Moisés, arredondando, né? Consegue tirar o povo hebreu do Egito e vai caminhando em busca da terra prometida. De repente o faraó resolve perseguir. Não é assim, gente? Estão lembrados da história? Pega os soldados dele, tá com cavalo, vão correndo atrás. Quando chega no Mar Vermelho, Moisés pega o seu cajado, levanta os braços, aquela coisa, o mar se abre, o povo hebreu passa todinho. Quando chega do outro lado, que o faraó com seus soldados entra naquele mar, o mar volta, fecha tudo, morre todo mundo egípcio, cavalo, carruagem, vai tudo se embora. É um fenômeno extraordinário isso aí? É. Não vamos nem falar da simbologia, tá? Analisando do ponto de vista literal. Pô, aí o povo hebreu do outro lado ficou encantado, que maravilha, né? Aí começaram a caminhar, passaram algum tempo, dali as tantas, o povo já começou a reclamar. Será que valeu a pena mesmo? Veja, eles tinham presenciado um fenômeno, do ponto de vista literal, extraordinário. O mar se abrir para eles passarem, depois fechar, acabar com os inimigos. É ou não é, gente? Se fosse com vocês, você ficaria de boca aberta? Imagina. Então, só que eles começaram, puxa, mas lá pelo menos ele tinha onde dormir, ele tinha uma casinha, tinha uma comidinha e tal, ele tinha onde brincar, né? Mais adiante, faltou água, puxa, cadê que Deus não arranja água para a gente aqui? Aí tem a história do maná, né, que Moisés faz o maná, Deus, o orvalho, no outro dia tinha o maná, eles ficam se alimentando. É simbólico, mas veja a rebeldia desse povo. Mais adiante, Moisés sobe no monte para receber os mandamentos, não é assim? E passa lá 40 dias e 40 noites. Quando ele volta, ele encontra o quê, gente? Quem lembra aí, mano? Carnaval da Sapucaí. Carnaval da Sapucaí, como é que era isso aí? Só fizeram um bezerro de ouro e ficaram adorados pela ausência de um Deus. Veja, isso mesmo, construíram um bezerro de ouro. Curiosamente, quem construiu foi Arão, a pedido das pessoas ali, que era o braço direito de Moisés. Veja o nível do povo. Moisés desceu, ficou virado no giraia, como se diz, jogou as tábuas no chão, quebrou, chamou, mandou matar meio mundo de gente. Foi ou não foi assim? Morreu um bocado de gente por causa dessa teimosia. Ele ficou bravo, aquela coisa toda dele.
analisando do ponto de vista literal, tá? Não estou, em outra oportunidade, eu analiso do ponto de vista espiritual e simbólico. Mas do ponto de vista literal, nós estamos vendo que Moisés lidava com um povo rude. E ele precisava de leis fortes para poder conter aquele povo. Por isso ele proibiu uma série de coisas, entre elas a consulta aos mortos. Por quê? Porque era mal utilizado. Todos os povos antigos utilizavam no comércio. Para perguntar, quem eu vou casar? Eu vou conseguir um emprego? Será que a plantação vai dar certo? Esse tipo de consulta que se fazia. E a troco de dinheiro. Isso era muito comum. Na Grécia eram comuns as pitonisas, era para isso, até para fazer a guerra. Eu posso fazer a guerra ou não? Aliás, os próprios reis hebreus, eles consultavam as pitonisas para saber se podiam ou não fazer guerra. Enfim, mas o fato é que eram proibições para uma época. Não quer dizer que era para sempre. Tanto é que Jesus descumpriu uma série de proibições. Por exemplo, Jesus curava no sábado, não era permitido. Jesus, quando saiu da sinagoga, curou o homem lá no sábado, quando saiu, comeram o trigo no campo. Era proibido naquela época. É o Shabá, se não me engano. Esqueci o termo. Mas é mais ou menos isso aí. Era proibido também. Inclusive, ele pode fazer até a pergunta: se ele tem que obedecer tudo que está no Deuteronômio, tem uma passagem lá que diz o seguinte: se você tiver um filho que seja rebelde, que não obedece, que você tenha repreendido e ele continua teimando, você tem que levar ele aos juízes, dizer que ele é um beberrão e que não tem jeito, e ele tem que ser apedrejado por todos os homens lá da comunidade. Isso é uma prática que serve para os dias de hoje? Alguém de alguma religião fala isso com seu filho? Porque beberrão e teimoso em qualquer religião a gente encontra. Não é privilégio de ninguém. Sim ou não? Todo mundo tem alguém na família, todo mundo tem uma história para contar na sua família, ou não? Só na minha que tem isso? Não. Então essa é a realidade. Então muitas daquelas que foram proibidas são recursos para a época, mas que não fazem mais sentido, para os dias atuais. E Jesus derrubou um monte daquelas coisas, trazendo uma série de outras coisas para nós. Enfim, isso aí é um problema. Outra coisa é a questão de dizer que as comunicações espíritas, na verdade, nós estamos iludidos com os espíritos de luz, que na verdade é o demônio fantasiado. Olha, ele chegou atrasado com o livro e a pesquisa, porque Kardec já identificou isso no livro dos médiuns, em 1860 mais ou menos, algo em torno de 1860. E Kardec já viu identificar que existem inúmeros tipos de espírito. Tem espírito que diz que é o espírito, tem espírito que diz até que é Jesus, Maria, tem espírito que diz que é o próprio Deus. E depois você vai falar, tem espírito que diz que é o demônio mesmo, que diz que é o Satanás. Ele pode dizer o que ele quiser. Do mesmo jeito, por quê? Porque os espíritos nada mais são do que as pessoas quando desencarnam, estão mais no corpo e vão viver uma experiência no espiritual. E elas levam todos os seus hábitos. Então aquele amigo brincalhão, aquele amigo galhofeiro, aquele que gosta de fazer medo, ele continua do mesmo jeito. Vocês têm algum amigo que gosta de fazer medo? Fazer piadinha, dar trote? Tem não? Pois é, todo mundo tem. Quando ele desencarnar, ele não muda não, gente. Ele continua do mesmo jeito. Se tiver uma oportunidade de tirar uma brincadeira para fazer medo a gente, ele vem e faz. Agora, tem espíritos perversos? Tem. Mas aí, como é que a casa espírita atua? Mas o espírita não é ingênuo. Porque Kardec nos ensinou como identificar os tipos de espíritos que se comunicam. E o próprio João Evangelista, não é isso, Plínio? Ele nos dizia, verificar de onde provém os espíritos, se eles vêm de Deus. Ora, se João disse isso, para quê? Se não pode consultar os mortos. Concordam? Então, essa teoria ela não prospera, tá certo? E é uma tentativa de desmoralizar o espiritismo. E a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar atento para poder, no momento que a gente for confrontado, a gente tem uma resposta educada, mas que não se submeta, não é? Para a gente poder realmente apresentar aqueles conceitos, não na tentativa de converter o outro que ele não quer, e nem a gente quer. Por quê? Porque se a pessoa está bem na sua religião, que ela continue por lá. Tem até um comentário aqui na rede social, me permitam ler, tá? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, cheio de amor, paz e harmonia, proteção, bênçãos de Deus, abençoe. São palavras de para todos nós, né? Deus revigore suas energias fluídicas, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Obrigado. Deixa eu ver. Josivane, obrigado aí pelas suas palavras amigas. Então é isso, gente. É preciso estarmos atentos para não cair nessas ciladas, porque a gente vai ser sempre... Eu conheço bem isso, porque quando eu era jovem, eu trabalhava na selva.
trabalhava lá no Centro de Operações do Bom Gito, que era gigantesco, você não tem noção. Porque fazia toda a operação de manutenção das subestações, era feita lá. Então tinha assim, eram mais ou menos uns 3.000 funcionários que tinham lá. Desses 3.000, pode ter certeza, tinha uma meia dúzia de espíritas que a gente se reunia, e todo o restante ou era católico ou era evangélico. E a gente era constantemente confrontado. A gente fazia a nossa reunião espírita na segunda e na sexta, na hora do almoço, né? Não na hora do trabalho. Na hora do almoço a gente fazia a nossa reunião e a gente era constantemente confrontado. Não adianta querer converter quem não quer ser convertido. Também não é a nossa proposta, porque o espiritismo não é proselitista, não está interessado em atrair multidões. É melhor ter poucas pessoas, mas que estejam bem emanadas, que aproveitem aquele ensinamento, que estejam ali de bom grado, não estejam ali forçados, ou que não concordam com o que está sendo dito ali. Não tem que adianta. Às vezes a pessoa não aceita, não, tudo bem, não tem problema. A pessoa não é ruim porque não aceita os conceitos espíritas. Ela não é má, nem melhor, nem pior do que a gente. Ela apenas não bate com aquelas ideias. O que vai importar é a qualidade do trigo dela. Se ela, com os conhecimentos que ela tem, com os ensinamentos que ela recebe, ela consegue se transformar numa pessoa boa. Aquela que age na sociedade sem ferir, né? Que sabe promover o bem, que é um pacificador. É o que Jesus nos dizia, né? Ser humilde, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores. Então, se nós somos desse jeito, não importa qual é a religião. Eu posso até não ter religião nenhuma. Aliás, Jesus nos ensinou isso na parábola do samaritano, do bom samaritano. Porque o samaritano era considerado um herege. Não era, o povo judeu odiava os samaritanos. Diziam que eles não eram ligados ao mesmo Deus que eles. Mas Jesus usa o exemplo do bom samaritano como sendo aquele que faz a vontade de Deus. Por que Jesus fez isso? É provocativo, é pedagógico, é para ensinar verdadeiramente que, olha, não é o rótulo que vai fazer você fazer a vontade de Deus, mas sim a sua intenção, a sua ação. É isso que vai determinar. Pois bem, então, gente, para nós espíritas, não existe a figura do mal personificada no Satanás, no diabo, no Zé Pilintra, seja lá qual for o nome que a gente dê. Todos esses espíritos que são ligados a fazer perversidades, eles não passarão eternamente fazendo isso. Chegará um tempo que eles se tornarão pessoas boas também. Por que não admitir isso, gente? Seria admitir que Deus, que é a inteligência suprema, o amor incondicional, a misericórdia suprema também, ele teria falhado na sua criação. Deus não falha. Nada na criação está fora do lugar. E aqueles que estão em caminhos distorcidos agora, eles estão numa espécie de um curto-circuito no seu caminho. Mas mais cedo ou mais tarde eles entram no caminho evolutivo e vão se tornar boas pessoas também. É isso que o Espiritismo nos diz. Isso é um problema para muitos, porque tem muita gente que a gente não gosta, que a gente adoraria jogar no inferno, que ele passasse o resto da eternidade lá. É ou não é? Eterno. Pode não ter inferno, mas era bom que tivesse, porque eu pegava fulano e se quer botar lá para ele ficar a eternidade lá. Eu sei que vocês não pensam nisso, tá? Mas alguém lá fora pode pensar. Então, seria muito útil. Não ter isso me força a olhar para aquela pessoa que eu não gosto de uma maneira diferente. Que eu vou ter que perceber em mim que aquele irmão que eu não gosto, ele um dia vai ser bom e eu tenho que aprender a amar ele. É difícil isso, gente. Por isso que a gente sente repulsa a essa ideia. A gente não quer aceitar. É compreensível. É compreensível. E a gente tem que entender, não bater em quem não pensa como nós, de forma alguma. A gente tem que compreender. Mas isso não quer dizer que a gente, ao sermos confrontados, nós defendamos as ideias espíritas com educação, com respeito, sem diminuir ninguém. Essa é a ideia. E eu estou contando esse fato aqui, desse vídeo, não quer dizer que as pessoas da religião desse Senhor sejam todas elas desse jeito. Mas tem alguns que são. Do mesmo jeito que tem espírita também, que às vezes extrapola o seu papel, não é? Porque aí não é o local onde ele está, mas sim é o jeito da pessoa.
Sério, gente? Bom, para a gente fechar, eu vou ler aqui uma outra coisa que é importante a gente ter em mente, e que Kardec abordava isso. Aliás, o próprio Jesus recebeu essa acusação, né? Que ele fazia as curas, ele fazia curas, mas eram promovidas pelo Satanás. O próprio Jesus recebeu essa acusação. Beelzebub, né? Então veja, os próprios judeus, e Jesus também era judeu, o acusavam de fazer curas em nome de Beelzebub, ou de sei lá de quem for. Tá certo? O espírita também recebe esse tipo de acusação, de que todo o bem que se possa fazer, ele não é válido porque ele é inspirado por entidades malignas. A gente não deve nunca aceitar uma ideia dessa. Não para brigar, mas para a gente estar bem. Não é assim que funciona. Por quê? A entidade maligna seria muito inabilidosa se ela, para construir os seus aliados, fizesse eles todos fazer o bem o tempo todo. Não faz sentido. Não faz sentido. A entidade maligna iria querer que a gente fizesse maldades, que a gente espalhasse intrigas, que a gente criasse problemas com os outros, guerreasse com outras religiões. É isso que quer um espírito que quer ver o circo pegando fogo. Concordam? Então, o espiritismo não é assim. A orientação espírita ela é muito bem equilibrada. E merece que a gente se dedique, que a gente estude, que a gente aprenda juntos e cada vez mais a gente consiga se tornar uma pessoa melhor. Para finalizar, vou ler só uma mensagem, que é um poema de Maria Dolores, que eu trouxe para vocês, que está no livro Caminhos de Amor, psicografado por Chico, que ela é um reforço, né, para a gente ficar, puxa vida, será que eu estou no caminho certo? E eu recebo tantas pancadas, tantos problemas na vida. Como é que eu faço? Aí ela nos traz um poema que se chama Abrigo Ideal. Eu vou ler para vocês, é um poema. E tudo vai passando como sempre dizes, os dias de infortúnio e os momentos felizes. Tempos de infância, belos e risonhos, esvaíram-se todos tais quais sonhos, que não consegues explicar. O lar de agora já não te parece o mesmo antigo lar, em que o colo de mãe, na luz da prece, inteiro se te abria, sustentando-te a paz no clarão da alegria. Onde ouvi novamente as vozes que à noitinha uniam-se-te à voz inocente a cantar, ó ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Fitavam-te na marcha dos instantes estrelas cintilantes, como a notar-te o sentimento puro e a te indicarem, sem que percebesses, as estradas difíceis do futuro. A juventude plena de ansiedade passou, qual luminosa floração, e indagas onde estão os planos da primeira mocidade. Refletes nas queridas afeições, no ponto solitário que te pões. Quantos amigos desertaram da senda em que persistes, quantos julgaram tristes as tarefas que abraças, e largaram-te a sós, dizendo-se à procura do prazer, do renome e da aventura. Enquanto passas no serviço de sempre, de coração ao desalinho, perguntas muitas vezes quantos lábios ouvistes transformados no caminho, lábios que te falavam ontem de ternura, em promessas de apoio e de carinho, e hoje te comunicam amargura, acusação, queixa e censura, impondo-te incerteza e incompreensão. E os outros que, em magoada despedida, deixaram-te no mundo em busca de outra vida, dando-te a inquietação constante que te invade pela chama invisível da saudade. E tudo vai passando tal qual dizes, os instantes felizes e infelizes. Entretanto, alma irmã, de pés sangrando embora, segue amando e servindo o tempo afora. Nada te impeça caminhar para a sublimação que te pede lutar, esculpindo em ti mesmo o amor cuja beleza palpita em tua própria natureza. Não contes desengano, prova a idade. Segue e não temas. Quem serve encontra em todos os problemas motivação para a felicidade. E quando tudo te pareça saudade e solidão, na bruma que te envolva o coração, entra no claro abrigo que retens, que se te faz no mundo mais alto dos bens, riqueza em luz e paz que ninguém desarruma e nunca sofre alteração alguma. Esse refúgio ideal que te descansa nos tesouros de tudo quanto é teu é a bênção de servir que te guarda a esperança
do trabalho do bem que Deus te concedeu. Maria Dolores. Meus queridos, que a gente possa aproveitar essa mensagem para a gente refletir e aproveitar o instante que passa, o espaço de serviço que nos foi colocado na vida, nos apegarmos a ele, o serviço do bem. É nele, é o nosso abrigo ideal para enfrentar todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todos os tropeços, todas as acusações, perseguições. É nele que a gente encontra forças e a esperança para seguir. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos. Bom, meus amigos, agradecemos aqui os ensinamentos do nosso amigo Alain e fica a mensagem, né, para que cuidemos do nosso trigo, não é isso? Agora nós vamos para os avisos, certo? Terminamos a primeira parte, vamos ter agora os passes. Quem quiser ir para o passe é só esperar sentado, que nós vamos chamar. Temos também o livro de vibrações. Temos também o livro de vibrações que fica ali do lado de fora. Quem quiser colocar o nome, é só falar com o nosso amigo Tarcísio, que ele vai auxiliar, tá certo? O nosso estudo, ele é quinzenal, vai ter no próximo domingo, o estudo sobre o Evangelho, tá certo? E as doações para o Bazar das Mães, tá? Do nosso projeto Alinhando Mães. E está faltando roupas femininas, quem puder auxiliar com a doação de roupas, tá bom? E nós encerramos essa primeira parte. Agora vamos fazer a prece inicial, a prece final, e eu peço ao nosso amigo Tarcísio, por gentileza. A semana vai ser um pouco para a gente tanta reflexão, né? Depois do exótico foi extraordinário, nosso amigo Alain, como sempre, mostrando o valor da prece, né? E agradecer a Deus por tudo. A gente esquece muito de agradecer. Pedir é muito fácil, e agradecer. Isso que a caixinha lá em cima tem de pedir está cheia, e agradecimento ele conta nos dedos. A gente tem que agradecer muito a Deus. Vamos pedir a Deus seu filho de bondade, a espiritualidade amiga, que nos abençoe, nos proteja, possamos ter uma semana boa de reflexão e entender que a prece alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Que sejamos felizes, que agradecemos, pedimos pelos nossos irmãos que estão bem necessitados e mais uma vez nossos irmãos lá da região do sul, do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo muito. E no meio de uma briga grande, né, eles ainda têm que perder tudo, ele tem que passar por tudo isso, por essa humilhação, de estarem sofrendo, de estarem sabendo a quem recorrer. Pedimos a Deus que nos ilumine, nos proteja e proteja os nossos irmãos. Que tenhamos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Pronto, meus irmãos, damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Agradecemos também a presença dos amigos nas redes sociais. E agora vamos para os passes.